Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de bom dia, para quem é de boa tarde, para quem é de boa noite. É, não conseguir fazer o domingão, o resumão de domingo, mas eu estou fazendo hoje porque foi Dia das Mães, eu fiquei doente, ainda não estou muito bem, então eu resolvi fazer hoje. Então vou voltar um pouquinho aqui para as notícias da semana. Algumas notícias aqui que foram mais faladas aqui na Irlanda. E obviamente que eu vou dar o meu pitaco no julgamento de Jair Bolsonaro, porque sim, é uma coisa que tá afetando, acho que todo mundo que mora fora mesmo, né? Mesmo que não mora no Brasil, todos os brasileiros que moram fora. É, e eu vou começar aqui pelo Gary Noone. A gente falou dele na última. é, no último domingo, né? Dele ter se cancelado, ele fechou, né, as redes sociais dele. Mas ele voltou. Ótimo, ótima notícia. E ele veio e explicou um pouco, né? Ele falou assim: eu vou fazer esse vídeo, e é esse vídeo só pra explicar. E ele voltou a fazer as comédias dele. Eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês verem antes de eu comentar, né? Mas tô bem feliz que ele voltou. Ele explicou, ele não ficou nada feliz que a extrema-direita estava usando os vídeos dele, né? Distorcendo um pouco. E ele vai falar aqui. Então vou mostrar aqui pra vocês e vamos lá ouvir aqui. Hello, how are you getting on? I'm back. This is the last time I'm going to discuss this particular topic. I really want to get back to do what I like to do, which is just having the crack. But I needed to take a few days away. There was a lot of stuff happening online, as I'm sure many of you know. And I just couldn't stop myself, looking at it and engaging with it, and it wasn't productive for me. And I think anything I said in response to it would have been, purely based on emotion and just not productive. So I decided to just remove myself from it for a little while and clear my head. Before I get into this in any way, I'm just going to let you know there's going to be probably a lot of pausing in this video. I want to make sure I'm very specific in what I say, because goodness knows I have learned that it can go very wrong if you're not extremely specific about what you say. The first thing I want to say is just a massive thank you to everybody for their support, for all the people who made such an effort to reach out to me. I mean, people were offering me to stay in their B&Bs and their homes and their hotels if I needed to clear my head. The generosity that I experience from people is just incredible. There's, like, what I've always known to be true is people have just such beautiful, caring souls, and I've seen so much of that this week. Not only from Irish people, but from people who had immigrated to the country. It was just absolutely just incredible to see, and I really, 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 truly appreciate every single person who did not have to reach out to me, who did not have to try and be supportive. You're absolutely incredible people. Thank you so much. The second group of people I want to thank is anybody who disagreed with me in good faith, was trying to put information out there, who felt that what I said was wrong to say, outlined why they felt that it was wrong to say, and tried to further information that people have. The last thing I want to do is paint people out who disagreed with what I said, or even people who disagreed that I should have said it. The last thing I want to do is paint those people in a negative light. That's exactly what I was trying to say in the video is, we should be able to have conversations about these things. And I think that's tremendously valuable. So fair play to you as well. I was sent some videos that were critical of what I said. I thought they put good information out there. I do want to take some accountability here. While I think that most people seemingly to me did understand what I was trying to get across in the video, I do think some of my points were too vague. I think they were too open to interpretation. And it's clear to me from the people that did it, enough people did misinterpret it, that it's clear to me that I definitely could have communicated it better, and that is 100% on me. And I absolutely should be held accountable for that. I have a very large platform, and the things I say get out to a lot of people, and if they're poorly communicated, people absolutely should criticize me now, then, and they should criticize me in the future for that. I think that that's absolutely tremendously important. Now, I'm sure a lot of you seen the Twitter threads, the personal attacks, people calling me a racist, misinterpreting what I was saying, trying to make me out to be a fascist, and all
all the worst things that you can say about a person, saying that I was anti-immigrant, things that are just absolutely not true at all. There was some attempts even to edit my Wikipedia page to say that I was aligning myself with the far right and that I was anti-immigrant. And I can assure you that my DMs were full of that stuff as well. Now, the stuff people were saying about my appearance, I think people are just jealous, to be honest with you. And I'm sure some of you seen some of the far right people who were misappropriating what I was saying and trying to use it to bolster their own agenda, which was obviously absolutely horrifying to me and the last thing that I would want. Though I do think some of the assertions people were making that I was a far-right poster boy or that they were all behind me, I think that was really overblown and kind of a hysterical reaction. There was plenty of far-right people who, were like, he's not saying what I really think. He should be saying this, and that. They know they don't agree with me on almost everything. I just want to clear up some of the conspiracy theories about me, being shut down by the Borg or that my account was taken down. What happened is while most people understood what I was saying, while most people were perfectly respectful, there was a very large backlash. It got very personal. People were trying to completely misrepresent what I was saying. I found that to be very upsetting, very hard to look at. I had never experienced anything on that scale before. People are negative about me all the time. I'm used to that. But to have very large groups of people misappropriating what I was saying, to have very large groups of people, making out that I have some of the worst beliefs that I can possibly think of, it was difficult. So what were people misrepresenting about what I was saying? First of all, I never said that I was anti-immigration. I honestly don't know where people even got that. I never aligned myself with Conor McGregor and said that I agreed with everything he said or anything even close to that. In fact, I said the opposite. I never said that immigrants are criminals or that immigrants are making our crime rate shoot to all-time highs. I never said any of this stuff. I never said that, immigrants were coming into the country and causing the crime rate to skyrocket. I never said anything about crime rates, and I never said anything about immigrants causing that or anything like that. What I said is that the towns and the cities are becoming much less safe. And I believe that to be true. Some people were quoting CSO statistics and saying that crime has gone down, and many types of crime have gone down. Some types of crime have risen slightly. That's not the primary thing that I'm thinking about, though. There's a lot of antisocial behaviour being unaddressed. There's a lot of problems with drugs. The types of drugs have changed. There's many factors to why people feel things are getting much more unsafe. And also some of these problems were typically only present in Dublin, and we're starting to see them in other places in Ireland. But that is not an implication. Now, you can disagree with that, but it's not misinformation. There's perfectly reasonably a case to be made for that. It's something that a lot of people feel. And I also think we have to talk about these things, because you've got Conor McGregor saying things like Dublin has gone from being one of the safest cities in Europe to being one of the most dangerous. That is not an accurate statement. And the problem is that when we're not talking about what people are feeling, what people are seeing, what people are concerned about, you allow people to hijack the conversation and drive it up into that hysterical level where you're saying it's one of the most dangerous things and blah, blah, blah. But people do have legitimate concerns about things, and those concerns are fine to have. I also feel like a lot of the time, these conversations can become very centred around Dublin. And there are lots of communities outside Dublin that have concerns that are different, and resources and things like that. They're very differently managed outside of Dublin, and those things need to be respected. And I do think that a lot of communities are just not being properly communicated with. Their voices aren't being heard. They're being told that their concerns are irrelevant. And listen, you can think they are, you can think they're not. But what I'm saying, and what I was saying in the video, is that denying the reality that people have these concerns is leaving a massive vacuum open for people like Conor McGregor to come in and occupy and spread messages that I know you don't want him to spread. That was the entire point of my video, and I stand by that. However, I do agree, though, that when I'm saying immigration and talking about safety in the same sentence, I need to be very specific about what I'm saying. I don't think I was specific enough, and I think that a lot of the misinterpretation about that, even though I do think most people understood what I was saying, I do think the misinterpretation is on me. Anyway, I'm not going to sit here all day and go through every point I made in the video and just go on and on about it. People can disagree with me. I encourage that. They should. When you disagree with me, you should post about it. I didn't appreciate the way that I was being made to look by a lot of people and some of the personal attacks, but by all means, disagree with what I said. I may have missed something that I meant to say. This is already a really long video, but I'm going to go back to doing what I normally do, and encourage you to all, chat about whatever you want to chat about. You are delicious. Stay delicious. And follow me. I'm delicious. All the fucking best to you. You're absolute legends. And I don't hate anybody, except the French. That was a joke, okay? That was a joke. I simply distrust the French. Hello. É isso aí. Eu deixei o vídeo rolar, né? Botei um pouquinho no velocidade um pouquinho mais rápida. Mas basicamente o que ele falou foi o que a gente falou no último vídeo, né?
não tem, ele não falou nada de imigrantes serem bons ou ruins, ou, né, de que ele não quer imigrantes, que ele acha que os imigrantes são os problemas e tudo mais, né? E uma coisa que eu acho, né, ele até falou, né, a extrema-direita normalmente não concorda com quase nada que eu falo, né? Só que muita gente realmente usou o discurso dele como, né, pra falar assim, ó, olha aí, tá vendo? Até o Garon concorda e tal. E isso daí foi um problema, né? E ele sofreu realmente muitos ataques. Se você for no Twitter e nos. O Twitter por si só é o. Como é que fala? É. Assim, é mais tóxico que. Sei lá, o Twitter é muito complicado mesmo. Então tem que ter muito cuidado. Desculpa, gente. Eu tô tomando remédio pra dor de garganta e tudo mais, então me deixa com sono, desgraçado. É, e ele falou, né? Eu não tenho nada contra, não estou associado com Conor McGregor. E tudo isso ele falou no outro vídeo. Eu achei, pelo menos eu achei que ele foi bem específico. Eu não consigo ver como que ele foi. Ó, esse computador vai voar, minha gente. Eu não consigo ver como é que ele foi vago nesse sentido, tá? Eu entendo que certas coisas podem ter sido interpretadas. é, Quando você não é muito específica, às vezes eu sou muito específica, porque assim, cara, eu não sei se o problema é comigo, com as pessoas, mas eu sempre assumo que sou eu. A minha forma de comunicar talvez não seja tão boa, então eu acabo sendo uma pessoa extremamente prolixa e dando muita volta. Só que eu tenho TDAH e aí já não ajuda a porra toda também, né? Então, assim. é, Quando você é TDAH e tenta explicar as coisas de forma que fiquem claras, não dá muito certo. Mas, enfim, né? Eu tento fazer a minha parte. E no caso do Garon, uma coisa que eu acho muito importante, isso eu não sei se é exatamente a opinião dele, acredito que sim, pelo que ele falou. Porém, é uma coisa que eu vejo muito, tá? A extrema-direita, né, aquele povo que muito. Eles são muito barulhentos. E a extrema-direita aprendeu a usar as redes sociais de uma forma muito perspicaz, né? E, e com isso, eles fazem um barulho muito grande. Eu vivo aqui na Irlanda, eu sei que a maioria das pessoas não tem problema com imigrantes. A maioria das pessoas elas vão tanto que foram atacar ele, porque não entenderam o que falou, né? Mas existe uma minoria barulhenta, uma minoria que passa assim na cara de imigrantes que são claramente imigrantes, tá? Só tô falando de pessoas que árabes, de pessoas negras que colocam assim o celular na cara e começam a é, acusar pessoas de ser né? E isso daí é um problema sério, cara. Assim, eu tô falando que qualquer imigrante que vem pra cá é bonzinho? Não, tá? Tô falando. Agora, não dá pra você sair acusando as pessoas, botando a cara das pessoas nas mídias sociais, principalmente mídias como o Twitter, que já é um lugar extremamente complicado, né? É terra sem lei mesmo, assim, né? E o problema da Irlanda já vem acontecendo há muito tempo, tá? É normal que quando acontece um problema, que já é um problema assim, é um problema que já tava o problema, os problemas da Irlanda, tá? Não de imigração em si. Problemas como moradia, como saúde, etc. Já são problemas que já estão assim no limite há muito tempo, né? O que aconteceu? Teve a guerra na Rússia, né? A Irlanda recebeu uma quantidade muito grande de refugiados ucranianos muito rápido. Então foi é, uma leva muito grande de uma vez só. E obviamente que o problema que já estava no limite vai explodir, né? Isso daí, mas isso é o problema que o governo devia ter. Cara, tá há anos, assim, desde que eu mudei pra cá, 13 anos atrás, sabe? Não tem desculpa, assim, o governo aqui é muito devagar, eles só fazem as coisas quando eles tomam um peleque na bunda e olhe lá, ainda é aquela solução rápida, típica do sistema que a gente vive hoje, né? Que é aquele sistema para dizer que aconteceu
na gestão, né, que tá ali, né, para poder conseguir voto para a próxima. Isso acontece assim, né, em todo esse sistema de votação, né, na democracia que a gente vê hoje, né, que não é o melhor, não é o sistema mais, né, não é um sistema bom, mas é o melhor que a gente tem, né, ou menos pior, digamos assim, por enquanto, né. Porém, quando isso aconteceu, e aí você tem a extrema-direita fazendo esse barulho todo na internet, o que as pessoas veem? É o imigrante que tá causando isso. É o imigrante que tá causando isso. É o imigrante, olha, ó, o imigrante, tá vendo? Tá vendo aquele crime específico que foi um imigrante que cometeu? Então todos os crimes são imigrantes que cometem, entendeu? Sendo que se você for no CSA, CSA ou CSO, não sei, que é um grupo de estatísticas do governo, tá ali, mostra os números direitinho, né, alguns crimes, como ele falou, aumentaram, alguns tipos de crimes diminuíram, e, e se você for ver as etnias, assim, ainda são, a maioria das pessoas que cometem crimes ainda são irlandeses. Eu ainda saio, se eu for para Dublin, por exemplo, eu tenho mais medo de ver uma molecada ali irlandesa, a gente sabe o estilo, sabe do que eu tô falando. Quem mora aqui sabe do que eu tô falando, né? Eu ainda tenho um pouquinho mais de medo de passar ali naquela região que eles ficam ali, né, tacando ovo, né, fazendo merda, do que eu tenho de um imigrante, né? De cor escura ou não, tá? Aí que acontece? Vem um monte de imigrante, de refugiado ucraniano, né? O maior problema deles são os refugiados, tá? Apesar de que quando você ver pessoas extremistas, eles vão falar que são todos os imigrantes em geral, tá? Isso tem sim. Mas o problema todo é os refugiados, porque eles falam que vêm pra cá sem passaporte, não sei o quê, não são vetados, né? Não são. Não tem eles não verificam os passados, crimes, etc, etc. Eu não sei exatamente como funciona a parte de imigrante, tá? Eu já soube de casos, e assim, no meu trabalho, tá? Aqui, de pessoas que estavam esperando é, pela aprovação da, do status de refugiado há anos, né? Então, assim, eu sei que é tudo muito devagar. Agora, se na hora que a pessoa entra ou não, se é checado, eu realmente não sei, tá? Especialmente quando entra com status de refugiado. Eu não sei, tá? Só que, assim, os refugiados de outros países do Oriente Médio, países da África, etc., eles já vêm pra cá há muito tempo, né? Só que não é uma leva, não é muita gente de uma vez só, como foi o ucraniano, né? E o que acontece? O europeu, sendo o europeu, para qual imigrante que eles vão apontar e falar que você que é o problema? O ucraniano, que é branco? Não, né? Então, normalmente é o que tem que tem feições árabes, né? Que você olha e você fala assim, ele é árabe, né? Ou o negro, né? Tô falando que são anjos da... Não, não são, tá? Eles têm, sim, uma cultura mais machista do que a nossa? Tem, nós não estamos acostumados? Tem, não vou... Olha, sem demagogia aqui, né? Porém, isso não significa que os caras, mesmo tendo uma cultura um pouquinho mais machista, que eles vão ficar te atacando na rua, né? Isso não é bem assim, não é bem assim que funciona, né? Normalmente os caras estão lá assim, no grupo deles, né? Abrindo ali o chipper deles, né? A lojinha de fish and chips deles ali e acabou. Não todos, tá? Eu tô falando isso assim porque realmente assim eles são conhecidos de ter muitos dos chippers são gerenciados por, né, árabes, paquistaneses, etc. E E aí o problema é que essas pessoas vão olhar para os refugiados que não são ucranianos e acusar eles de tudo, né? Como sempre, tá? A história da humanidade, né? A pessoa não tem feições europeias e vai tomar no cu de alguma forma, né? E o que eu acho que o Garon falou ali, né? Quando você tem um monte de gente, de forma justamente ou não, falando
que eles estão com problemas, que eles não estão gostando disso, daquilo, sobre os imigrantes, sobre isso, sobre as casas, e obviamente que as pessoas, quando estão frustradas, a parte racional vai pro cu, e elas vão acusar ali o que tem alguém ali famoso na internet falando, né? E o governo daqui, principalmente, né, simplesmente ignora. Quando você tem um problema que tá te causando raiva e você já tá irritado e não tem ninguém ouvindo, para onde que esse povo vai? Para um Conor McGregor, para um Trump, né? Que são pessoas com históricos assim terríveis, né? Porém, eles estão dando voz ou estão de certa forma, né, pretendendo, né, fingindo que estão dando uma atenção para essas pessoas, né? Só que de forma errada. Só que assim, são as únicas pessoas que estão dando ouvidos. Então, eles vão ouvir essas pessoas. E é aí que mora o perigo, né? E pelo que eu entendi, foi esse o problema que o Garon vem falando, né? É quando o governo não dá ouvidos ao clamor das pessoas, as pessoas vão procurar heróis em outro lado. E muitas vezes esses heróis não são exatamente, não têm atitudes exatamente heróicas, né? E isso daí é um problema muito sério que a gente tá vendo em muitos lugares, né? Mas eu estou feliz que o Garros está de volta, né? E espero que as pessoas tenham entendido esse último vídeo dele, né? E, e é isso aí, né? Como eu tinha falado antes, o que tá acontecendo aqui? Tá meio esquisito esse... meu vídeo. Não, acho que eu só tô doida mesmo. Meu pai do céu, pra que eu mexi nesse negócio? Pra que eu fui mexer nesse negócio? Tá aí, minha gente, tô aprendendo, a gente faz merda mesmo. Tá certo. É isso aí. Pronto. Não sei se eu vou cortar isso aqui, porque eu tô com muito pouco tempo ultimamente. E, enfim, estou feliz que o Garmin voltou, né? E eu espero que esse vídeo dele cause uma certa reflexão. Não acredito que vá causar reflexão nas pessoas que são anti-imigrantes, fortemente anti-imigrantes, tá? Mas, né, espero que isso daí cause uma reflexão para as pessoas que são levemente, né? Não vou, não vou falar mais sobre, né? E um dos assuntos que está muito em alta no momento é a União Europeia, né, resolveu, uma das pessoas da União Europeia, como é que é o nome dela? A Hadija... E agora que eu não lembro o nome dela, meu Deus do céu. Hadija alguma coisa, tá? Hadija Labib, né, ela é uma das umas pessoas que representam a União Europeia e tal. Ela fez um vídeo, né, mostrando o kit de sobrevivência de 72 horas dela, né? E teve uma discussão sobre isso no Parlamento Europeu. E aí, o que aconteceu? Tá, né, aquele monte de desinformação. Não, porque a União Europeia tá mandando as pessoas fazerem um kit, etc, etc. Porque, né, aí já tá falando assim, é guerra que vai acontecer e não sei o quê. Calma. Calma, gente. Muita calma nessa hora, tá? Pode ser que vá ter alguma coisa. A Rússia é imprevisível, o Putin é imprevisível. A gente não sabe, ainda mais quando os Estados Unidos mostrou que não tá mais do lado da Europa, né? Que é praticamente uma das poucas coisas, era uma das coisas que estavam segurando o Putin de fazer o que quisesse por aqui, né? E a Europa... Estamos sozinhos, vamos montar um plano aí, porque se esse maluco resolver expandir, né, a guerra, a gente pelo menos tem como se defender, né?
O que eu entendo, não acho legal que isso esteja acontecendo, não acho legal que tenha que gastar dinheiro com essas coisas, né? Não acho legal ter que ter este medo de que vai acontecer alguma coisa, principalmente quando você tem filhos, né? Isso daí é uma coisa que passa muito na nossa cabeça, né? A União Europeia, eu vou mostrar o vídeo pra vocês primeiro, tá? Que é o vídeo que ela postou, né? Eu coloquei o. Tá, eu vou colocar traduzido. Subtitles. Cadê português aqui? Ups. E eu vou aumentar a velocidade também, porque senão não dá, né? Eu vou mostrar. Esse foi o vídeo que ela fez, tá? Mostrando o kit dela. Então vamos dar o play. Jalabi, welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in a waterproof pouch, a must in a rainy Brussels. Now, let's talk about lighting. I have a flashlight. If you don't forget the matches, of course, the light. Sure. And water, of course, because water is life. And my special friend, a Swiss Army knife. 18 tools in only one knife. A must-have. And don't forget your medication. You might need it, because you never know. And don't forget something to eat. You might be hungry, very hungry. And of course, some cash. In the middle of a crisis, cash is king. And your credit card might just be a piece of plastic, a charger, and a power bank. Because a dead phone is a dead end. Playing cards, bit of distraction, never hurt anyone. And don't forget the radio. The smaller one. This is everything you need to survive the first 72 hours of a crisis. Proof phone. Bom, esse é o vídeo que ela fez, né, do kit dela, tá? Isso não significa que a União Europeia está falando para as pessoas vão e façam o seu kit de sobrevivência, tá? Quem quiser se preparar para qualquer coisa, eu acho bom, assim, eu acho que, assim, para qualquer tipo de incidente é uma boa ideia ter ali um kit de preparos, né? Eu não tenho, nunca tinha pensado nisso. Porém, eu vou montar um aqui só pra, né, qualquer coisa, né? É interessante ter. Porque aí o que acontece? Ninguém vai ficar indo no mercado, né, de última hora e acabando com papel higiênico, tá? E também teve um vídeo aqui, né, que foi, esse daqui ele tá explicando, eu vou colocar a legenda em português também. Olha esse computador, cara, tá? E esse daqui é ela explicando, né, É bem rapidinho esse vídeo aqui, tá? Eles não falam que a gente vai estar em guerra, tá? Tá ali, né? Se você perguntar, eles falam que é confidencial e tal, e tudo bem. O negócio é o seguinte: a própria Irlanda ainda não falou nada disso, tá? A própria Irlanda não fez nenhum comunicado oficial sobre isso, né? A Irlanda falou que vai mandar, eles precisam mandar um plano este ano ainda para a União Europeia, tá? E não sei exatamente o que eles vão fazer, se eles vão debater os planos e ver o que é possível fazer, né? A Ursula, sempre esqueço o nome dela, ela falou que seria interessante mandar um livrinho, um livreto, assim, para todas as casas dos países da União Europeia, né? Com informações que seriam básicas para isso. O que eles falam é o seguinte: é importante ter esse kit não somente para conflitos, né? Guerra. Mas também para qualquer caso de desastres naturais, de ataques cyberataques, né? Então, assim, o discurso deles neste momento é: vamos ficar preparados. Nós estamos sozinhos, né? Vamos ficar preparados, tá? Para qualquer tipo de desastre. De desastre de conflito, né? Guerra, desastre natural ou até mesmo ataque cibernético, tá?
Esse daqui é o vídeo. Eu vou colocar ele aqui e eu vou só aumentar um pouquinho esse volume. Tirar o meu volume, porque senão vocês vão ficar ouvindo meu computador decolar. We have actually 10 scenarios on the table. It starts from floods, wildfires, natural disaster, to a terrorist attack, a tsunami, or CBRN threats. And so all these scenarios are on the table. We exchange information, we have exercise, we have communication between the different systems. And so that's how we are doing. But I'm not going to point out one specific exercise because it's quite confidential. Thank you. E aí, essa dela falar que é confidencial, eu acho um problema, porque causa minhoquinha na cabeça das pessoas, né? A gente tem um maluco lá como Putin, né? Um outro maluco lá que resolveu quebrar um tratado que tinha antigamente, porque os Estados Unidos virou para a União Europeia e falou assim, vocês, não são todos os países, tá? Eu preciso só ver direitinho, mas eu não tô com muito tempo. Que falou assim, vocês, né, principalmente para a Ucrânia, né, vocês desistem do programa nuclear de vocês e caso tenha guerra, eu ajudo. Por quê? É uma estratégia dos Estados Unidos de desarmar a União Europeia, porém, né, dentro de um cenário de aliados, né, eles ajudariam. E o Trump quebrou esse contrato, né, esse tratado, e aí a União Europeia acaba tendo que, né, se virar nos 30. E a União Europeia já tá fodida, né? As pessoas falam muito que a Europa tá quebrada, etc, etc. Acredito que a Europa não está quebrada ainda. Senão a qualidade de vida aqui não seria ainda uma que as pessoas almejam. E realmente, assim, para quem mora aqui, você ainda fala assim, não, aqui ainda é um lugar que você tem um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Porém, acredito que esteja indo para este buraco. Se a União Europeia não, né, se abrir um pouquinho mais, né, porque ainda tá muito nesse negócio Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Europa. Os Estados Unidos estão com um maluco lá que eu até entendo o que ele tá fazendo, porque, né, às vezes os Estados Unidos realmente tá ferrado, tá quebrado, tá completamente fudido com tudo. Tem gente que está empregado morando na rua, porque, assim, né, a qualidade de vida deles não é essa coisa maravilhosa que a gente tá achando. Eles trabalham pra caralho, né? É uma coisa assim absurda, né? Aquela vida de só trabalhar, viver pra trabalhar, né? Ok, se você tem um poder econômico maior, tem, mas isso não é tudo. E hoje a gente tá vendo que isso não é tudo, né? Ainda mais com a China entrando aí, trazendo coisas que você tem acesso com valor mais barato, né? A Europa precisa se abrir um pouquinho mais. Se a Europa não se abrir um pouquinho mais, ela vai se ferrar, né? Não tem mais né, essa coisa do norte global que acabou. Né, os BRICS estão entrando aí, né, com tudo. Acredito que eu não vou estar viva para ver essa mudança, né, esse switch, né, de poderes, assim, Porém, acredito que isso está acontecendo neste momento. Nós estamos vivenciando a história, tá? E nós tivemos vários. O jornal, assim, semana passada inteira foi falando de uma crise que está no DOL. O que é o DOL? O DOL é a casa, como se fosse a casa baixa da Irlanda, né? Que tem eles falam de House of Oireachtas, que é como se fosse deputados. Eu vou colocar assim mais ou menos, tá? E você tem os TDs, né? Que são os representantes, né, do país, né? E aqui, como é que funciona? Os representantes do partido que teve mais representantes eleitos, né? Representantes locais eleitos. O líder desse partido que vira o primeiro-ministro ou o Taoiseach. Nesse caso, o partido que teve mais
votos foi o Fianna Fáil. Foi o Fianna Fáil. E antes era o Fine Gael, né? E o Fianna Fáil, eles precisaram fazer uma coalizão porque não tinham números suficientes para fazer um partido de dominância, né? Um partido de um governo, para criar um partido do governo. Então, os mesmos de sempre, só que dessa vez quem teve mais voto foi o Fianna Fáil, não foi o Fine Gael. E quem se tornou o Taoiseach foi o Micheál Martin, que é do Fianna Fáil. Antes era o Simon Harris e o Leo Varadkar, que é do Fine Gael. E o Taoiseach, que é tipo a segunda pessoa, assim, né? Tem o Taoiseach, que é como se fosse o primeiro-ministro, e o Taoiseach, que é o segundo, assim. É o Simon Harris, que é o líder do Fine Gael, né? E o primeiro-ministro é o Micheál Martin, que é o líder do Fianna Fáil, tá? E o que acontece? Você tem a Câmara, né? A House of Oireachtas, que é a casa baixa, né? Lower House. E eles fazem debates lá, né? Com a oposição e o partido de coalizão, né? Que é o partido do governo, de coalizão do governo, tá? E eles estão numa discussão já, assim, desde que formou essa porra, sobre direitos de fala durante os debates, né? E essa pessoa que vocês estão vendo aqui, ela é como se fosse a chairman, a pessoa que é tipo o presidente de sessão, assim, né? Que aqui se fala Ken Corla. Corla. É bem difícil falar, tá? Ken Corla. E ela é a Verona Murphy. E ela que é a presidente da sessão. Então, assim, ela bota ordem e ela mantém, né, as regras a ser seguidas. Então, digamos assim, você tem... Não são números da minha cabeça, tá? Mas é mais ou menos assim que funciona. Você tem um debate, aí você tem um tempo para cada um falar. Se você tiver, digamos que um debate de 10 minutos. Tempo que eu tirei da minha cabeça. O governo teria 4 minutos, a oposição teria 3, os outros partidos teriam 2 e os independentes teriam 1. Os independentes são pessoas que são eleitas fora de partidos. Então, assim, ele é só uma pessoa se representando, né? É um representante sem partido nenhum. Então, assim, ele representa 1, enquanto um partido ele vai representar um número bem maior, né? O partido de oposição é o Sinn Féin, no momento, né? E tá tendo uma discussão do caralho, os caras estão lá brigando. Teve o Michael Lowry que deu 2 dedos, assim, né? Que aqui é praticamente, né, um fuck off, né? Que seria o dedo do meio, mas seriam uns 2 dedos. Pra câmera, isso daí deu uma puta de uma discussão e tal. Né? Porque o povo adora pegar em coisinha. E o que tá acontecendo? Eles estão querendo mudar esse tempo de fala para dar mais oportunidades para representantes menores. Porque, querendo ou não, se o cara do Partido Independente foi eleito, ele tem uma parcela boa da população que elegeu ele. Então, ele fala por uma parcela boa, né? Eu acredito que sim, é uma boa ideia você mudar um pouquinho, né, essa dinâmica, né? Dar voz para mais pessoas, né? Só que aí tá assim, o governo não quer mudar. Obviamente, eles não querem mudar porque, né, eles vão perder tempo. Mas não é muita coisa. É uma coisa quase insignificante de tempo que eles vão perder, tá? O Sinn Féin quer mudar, porém não quer que dê mais voz para os independentes. E eu chego lá por quê? Tá? Porque o Sinn Féin, ele quer dominar a retórica, eles querem dominar as pessoas, eles querem ser a parte dominante que enfrenta o governo, tá? Isso daí é normal, eles que são o partido, um dos maiores partidos, né? É o terceiro maior, se eu não me engano, dentro que foi eleito, acho que é o terceiro maior partido que foi eleito, ou o segundo. Então, assim, eles têm uma quantidade bem grande de gente e, obviamente, que eles não querem perder tempo, nada. Mas não vai fazer muita diferença para eles, mas eles não querem dar voz para outras pessoas debaterem ali, tá?
porque eles querem que eles sejam os únicos, a única oposição ao governo, tá? Eu só tô falando de forma resumida, tá? Não é tão simples assim. Os partidos menores, né? E o Labour, por exemplo, não é um partido menor, ele é um partido grande, porém eles têm pouca representatividade dentro da Casa dos Oireachtas, tá? E o Labour, ele é a favor dessa divisão, porque, né, eles vão ganhar um pouquinho mais de tempo, também outros, né, pra eles não vai fazer tanta diferença, digamos assim, né. E, obviamente, os independentes também são a favor de ter mais tempo pra falar, né. E aí tá essa discussão, os caras estão lá brigando e tal, e levantaram e não sei o quê. E eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês, né? Essa daqui é a Kim Corla, e eles estão querendo mover, eu acho que o Sinn Féin já moveu é uma petição de não confiança nela, tá? Se vocês forem ver, ela, assim, ela não tá conseguindo controlar, né, as coisas. Eu vou dar a minha opinião muito, muito pessoal, acredito que seja o fato dela ser mulher, tá? Ninguém ouve ela, tá? Simplesmente ela... E aí tem um problema ali também, que ela pegou e deixou um cara do Independente falar, né, enquanto todo mundo tava sendo contra ele falar, porque ele tem um histórico complicado, vamos colocar assim, tá? E por causa desse histórico, ninguém quer que esse cara fale. O nome dele é o Michael Lowry e ele que deu os dois dedos, tá? E as pessoas estão falando que ela está que ela está sendo bias, como é que fala bias? Que ela está sendo favorável a ele somente, né? E então muita gente fala assim que ela deu voz pra ele, mas não deu pra outros independentes, então que ela priorizou esse cara. E aí tá tendo toda aquela, né, todos aqueles discursos que sabe-se lá se é ou não, pra tentar tirar ela. Só que ela faz parte do partido do governo, né? Então dificilmente ela vai ser destituída. Tá? Dificilmente ela vai ter voto suficiente para destituir ela, porque ela faz parte do partido que tem a maioria, né? E eu vou botar esse vídeo aqui para vocês verem a zona. Eu vou aumentar aqui até para 1.5, porque nem faz, ó, já tá aqui, né? E mudar aqui para português. Eu não vou conseguir fazer tudo aqui hoje, eu acho, porque eu tenho que ir no médico e eu preciso sair daqui a pouco. Tá? Eu vou colocar esse vídeo aqui e vocês vão ver mais ou menos a confusão que deu no DOS. Tem um lado é o partido do governo, do outro lado é a oposição, né? E como é que funciona mais ou menos aqui, tá? Então vou já botar aqui maiorzinho, tirar minha voz. Tchau! Deputy, I'm afraid the fundamental issue here is your lack of respect for the chair. The salient ruling... of yourselves. And I am loath to say again, resume your seat, Deputy. Resume your seat, Deputy. All deputies, resume your seat. Deputy, out of respect, is it Deputy? Sorry, Deputy. Deputy, whilst you may not have respect for me. Why they're breaking their word to the opposition? They told us all the day, all the 4 years, he's made the commitment, it would be an agreement. Tell us now why you're breaking your word. If you... That guy do to you in between. Deputy, resume your seat. He's not funny, he's not funny. What? It's not funny. It's not funny. It's not funny. You're making... For the public watching, you are making... Aqui ela tá falando que eles estão fazendo uma cena, né? E o cara, ela tá falando pra ele sentar, ele não quer sentar. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Todo mundo vai levantar e ninguém vai querer sentar. E ela vai simplesmente adiar a sessão, porque ela não tem que fazer, né? Eu não acho assim que ela, né, ela tá tentando colocar ordem no negócio por causa de um cara, mas eu não sei se o que aconteceu antes, né? Essa coisa do Michael Lowry falar ou não. Então, um protesto, não sei. Então vai ficar pra cada um aí decidir o que acha.
One of your colleagues mentioned misogyny. Misogyny is what was mentioned earlier. Respect for the Count Corley's ruling, while ye yourselves are seemingly incapable of accepting deputies. I will not be. I am going to remain standing until each and every one of you resume your seats. We're moving on. That's the end of leaders' questions. And we now move to the vote. In accordance with Standing Order 35, I now call on the Chief Whip, Mary Butler, to move that the arrangement of this week's House be agreed to. I move. Resume your seats. Resume your seats. Resume your seats. Very clear. Resume your seats. You're farcical. This is absolutely farcical. You can all stand up. This is farcical. We will move to... Gente, eu já estaria chorando aqui no lugar dela. Porque puta que o pariu. Of this week's business agreed. Agreed. Hold on. The order of business has been agreed to. I adjourn the House. E tá aí, ela postergou a sessão, né? Não tinha o que fazer, né? Esse lado aqui que tá em pé, vocês forem ver esse lado aqui, ó, é a... Deixa eu mudar a câmera de novo. Esse lado aqui que tá em pé é a oposição, tá? E que fizeram oposição ao Michael Lowry tendo direito de fala, né? Assim, ele foi eleito, né? Então, acredito que, assim, ele deveria falar, sim, ele foi eleito. A meu ver, ele não deveria nem ter sido autorizado, mas, enfim, a ser um TD, né? A ser eleito, porém ele foi eleito, e a partir do momento que ele foi eleito, se você tem direito de fala, você tem direito de fala. Agora, se realmente, se ela estiver dando direito de fala pra ele e não estiver dando direito de fala para outros independentes, daí é um problema, entendeu? E vai ficar essa briga aí por um tempo ainda, né, mas pra vocês verem que não é só no Brasil que é barraco no plenário, entendeu? Aqui é um barraco mais organizadinho, né, ninguém tá de doido ali e tal, mas eles brigam e tal. E, né, eu não sei se tá sendo muito difícil, tá realmente sendo muito difícil sempre foi muito difícil pra oposição, né, ter um pouco de voz. E agora, se for por causa desse cara, eu já falo, gente, vocês estão arrumando pra cabeça, né, mas qualquer desculpa pra tentar tirar alguém que é do partido do governo, pra eles é válida, como funciona o parlamentarismo presidencial daqui, né, então é isso, né, e acho que aqui tem até uma cena, eu não vou, isso aqui eu vou tirar daqui, tem aqui uma cena não vou mostrar agora, não vou conseguir mostrar agora, porque eu vou precisar ir, eu vou subir esse vídeo, e quando eu voltar, eu vou falar um pouquinho também do que aconteceu no Brasil, e eu vou tentar mudar, eu vou tentar ver se eu pego foto do Michael Lowry
mandando os 2 dedos, né? Que depois ele falou que não mandou e tal, mas tá no vídeo foi bem rápido, assim, ele fez assim, e, né? O povo tá falando, tem que trazer um leitor de lábios e tal, pra ver o que ele tá falando, porque ele falou alguma coisa lá. E é isso aí. Por enquanto, a gente vai ficar por aqui, né? Eu fiz um vídeo mais rápido que eu pude. Eu preciso voar, que eu preciso ir no médico. E depois pegar as crianças. E eu vou subir esse vídeo do jeito que tá. E vou fazer uma segunda parte com o resto das coisas que eu tenho que falar. Mas é só pra vocês terem uma noção de algumas coisas que aconteceram essa semana aqui, né? E muito obrigada por assistir. E Slán!